mas amigos verdadeiros. E o lugar onde você pode encontrar amigos verdadeiros é aqui, é na casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 8 em diante, segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Aqueles que podem, pode tomar o seu assento, exaltando e glorificando aquele que é fiel, o primeiro, o último, o que foi morto, mas que reviveu. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus não fez o homem para que estivesse só, para que vivesse sozinho. E nós descobrimos essa verdade no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 18, que diz: não é bom que o homem esteja só. Essa é uma verdade bíblica, de que Deus não criou o homem para viver só, para viver sem companhia, porque até então Deus havia criado todas as coisas que ainda hoje existem. Mas o homem não tinha outro semelhante para que ele compactuasse as suas ideias, conversasse, para que ele dialogasse e mantivesse um relacionamento que até então o homem só tinha com o Criador, com o próprio Deus. Deus então cria outro ser do mesmo gênero. Deus cria uma mulher que tinha a mesma ideia, que tinha a mesma fala que o homem que Deus havia criado tinha. E nós entendemos pela Bíblia que quando Deus dá ordem para que o homem se multiplicasse e enchesse a terra, nós vamos entender que o homem, quando Deus o havia criado, Deus notou isso, a necessidade que o homem tinha de viver em companhia de uma outra pessoa. Ninguém, a não ser por doença mental ou por uma doença emocional, consegue viver só. O homem tem necessidade de viver com outra pessoa ou com outras pessoas, ladeado de outras pessoas. E nós entendemos da Bíblia Sagrada, no capítulo 11 de Gênesis, e os primeiros versículos, nós vamos entender que o homem, desde que quando Deus havia criado o homem e dado a ordem para que ele se multiplicasse, o homem tem sempre tentado ou procurado viver em companhia de outras pessoas. Gênesis no capítulo 11, nos primeiros versículos, nós lemos quando eles se confabulam entre si, dizendo: eia, façamos uma torre, ou façamos uma construção gigantesca. O homem sempre tem tentado viver em companhia de outras pessoas. Mas nós vamos notar na Bíblia Sagrada que quando o pecado veio, passou-se a raça humana, junto com esse relacionamento humano, passou-se junto com o relacionamento a infidelidade.
infidelidade. O homem tem se mantido infiel nos seus relacionamentos um para com os outros, desde que o pecado então passou a raça humana através de Adão e através de Eva. No capítulo 4 nós vamos ver que o próprio Abel chama Caim e diz: vamos para o campo. Vamos para o campo. Essa expressão no capítulo 4, no versículo 8 de Gênesis, nos chama a atenção para um relacionamento. Aqui não é entre amigos, mas um relacionamento entre irmãos. Isso nos chama a atenção quando Caim chama o seu irmão Abel e lhe faz um convite: vamos para o campo. Até então poderia parecer um convite tão agradável, um convite para um passeio, mas era um convite baseado na infidelidade deste relacionamento. Quando nós notamos o texto que acabei de passar para vocês no capítulo 11 de Gênesis, quando aqueles homens estão se reunindo para construir a Torre de Babel, eles fazem o mesmo convite agregado à companhia de outras pessoas: vamos construir uma alta torre. Esse convite é baseado também numa infidelidade. Quantas pessoas ainda hoje estão lamentando por ter tido durante muito tempo uma amizade com uma pessoa? Talvez você está se lamentando esta noite e você se lembra de um grande amigo, ou de um amigo muito íntimo, ou de uma amiga íntima que você teve, mas o relacionamento foi quebrado por causa da infidelidade. Quantos casamentos hoje se acabam por causa da infidelidade? E nós vamos notar que na palavra de Deus nós encontramos princípios aqui mesmo, nesta carta enviada por Deus à igreja de Esmirna. Lições importantes que nós precisamos aprender para a nossa vida cristã no dia de hoje. Porque quando nós tratamos de relacionamento, precisamos lembrar que o relacionamento que Deus tinha com Adão, com Eva e com seus filhos era um relacionamento baseado na fidelidade. Quando nós falamos de fidelidade, talvez alguns de vocês estão se lembrando nesse momento que hoje a palavra fidelidade tem sido uma palavra muito utilizada nos dias atuais pelos meios de comunicação. Se fala muito hoje sobre fidelidade partidária. Se fala hoje sobre fidelidade a um time. Muitas pessoas também são fiéis a uma marca de roupa. Outros são fiéis a uma marca de carro. Quantas pessoas hoje estão utilizando a fidelidade para se relacionar com coisas que o mundo propõe? Mas quando se trata de relacionamento com Deus, quantas pessoas têm se mantido infiéis? Eu sei que a palavra não é agradável para se ouvir. Se você der glória a Deus, eu vou ficar feliz. Mas se você não der glória a Deus, eu fico feliz do mesmo jeito. Porque eu não posso aqui esta noite te agradar, se não agradar aquele que trouxe uma palavra no meu coração para te agradar. A grande verdade é que nós vamos aprender com essa igreja de Esmirna que o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso serviço cristão deve ser baseado na fidelidade a Deus. Quantas vezes eu, você, já ficamos decepcionados quando as pessoas frustradas hoje estão por causa da infidelidade? Quantas vezes você confiou num companheiro? Quantas vezes você confiou numa companheira? Quantas vezes você depositou segredos íntimos
na mão de uma pessoa que você devotava uma confiança. Não, ela é de confiança, ele é de confiança. Daqui a pouco você começou a observar que a pessoa havia compartilhado aquele segredo seu com outras pessoas. Quantas frustrações as pessoas experimentam, mas nós conseguimos observar que até hoje, mesmo experimentando frustrações, mesmo experimentando tristezas por causa de várias infidelidades, nós ainda continuamos a insistir em